Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem, bem-vindo, bem-vinda. Você está no canal Manual da Vida, muito prazer. Eu sou a Patrícia Link, psicóloga e terapeuta de alinhamento energético. Bom, hoje, na nossa Gotas de Consciência e na nossa leitura da Bíblia, a leitura da Bíblia vai ser bem rapidinho. Hoje o capítulo é bem curtinho. E atrelado, né, a esse conhecimento milenar da Bíblia, né, e que Josué traz nesse capítulo, hoje eu quero falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a disciplina na nossa vida, que é exatamente o que Josué também está trazendo nesse capítulo, né, a perseverança, né? Então, é um convite a gente refletir nas nossas vidas. Josué, capítulo de Josué, traz um convite a refletirmos nas nossas vidas. Como nós podemos ser mais disciplinados para alcançar os nossos objetivos. E a disciplina, quando ela está ligada ao nosso propósito de vida, ela está aliançada também com uma força e uma proteção divina. E aí tu já pensou que nada pode te parar quando tu está fazendo o que é o teu propósito de vida, quando tu já também sabe a tua identidade? Nada te para, não importa o que tu está passando. Tu pode estar cansado, tu pode estar frustrado, tu pode estar de luto, nada vai te parar. Você se torna imparável. E Josué se tornou imparável. Incansavelmente ele foi conquistando, né, vários territórios, destruindo vários reis. Tudo que era o chamado que ele teve, né, de Deus. Deus orientou ele a fazer isso, né, para defender o povo de Israel. E você? Você tem ouvido o chamado de Deus para a tua vida? Porque muitas vezes as pessoas têm medo de ouvir ou de seguir o chamado de Deus, porque não sabem se vai dar certo ou não. E é exatamente sobre isso que eu queria falar hoje. E eu até estava pensando sobre isso antes e divagando, né? E pensei assim, aquilo que a gente já leu várias vezes na Bíblia. Quem tem ouvido, escute. Quem tem olhos para ver, veja. Fiquei pensando sobre isso. Cara, é isso, é sobre isso. As pessoas que não estão aliançadas com o Espírito Santo, elas não vão conseguir escutar o chamado. Elas não vão conseguir ver o chamado. Elas não vão conseguir ter disciplina em suas vidas, porque a vida está bagunçada e Deus é um Deus de ordem. E é sobre isso, né? E quando tu consegue colocar ordem na tua vida, quando tu tem disciplina para executar o que precisa, é Deus, o Espírito Santo, colocando ordem na tua vida. Aí eu parei para refletir um pouquinho sobre o meu trabalho também, na vida das pessoas. E o meu trabalho, né, ele vem ao encontro exatamente dessa mensagem. Eu creio hoje, eu acredito profundamente, né? Tanto na minha história, no quanto tudo que foi necessário para me curar. E hoje eu vejo que o ser humano, ele precisa de 3 pontos essenciais para estar destravando a sua vida, né? Todo mundo tem algo que incomoda, um trauma, uma dor. E hoje eu percebo que são 3 pontos essenciais para a gente estar destravando a nossa vida. Então, o primeiro ponto, para a gente destravar, a gente precisa de terapia, né? É inegável.
tanto individual como em grupo, né? Tanto psicoterapia como alinhamento energético foi fundamental para destravar minha vida. O segundo ponto que eu vejo que é essencial é o conhecimento. Conhecimento é essencial, você precisa tirar informação de algum lugar para ir do ponto A ao ponto B, para dar os saltos quânticos, né? A gente precisa de conhecimento da informação, né? E isso vai vir de diversas maneiras, né? Comprando um curso na internet, uma mentoria, ouvindo conhecimento aqui no YouTube, né? Enfim, das leituras, dos livros, você precisa tirar a informação de algum lugar, né? Para ter os saltos quânticos, né? Para desenvolver a tua mente. E o terceiro ponto é ter as suas necessidades atendidas. Você precisa aprender quais são as tuas necessidades básicas, né? Internas que precisam ser atendidas, as tuas necessidades relacionais e as tuas necessidades profissionais que precisam ser atendidas, né? E por trás disso também tem conhecimento, né? Se tu tem interesse nisso, eu posso te ajudar no meu projeto. E o link para entrar em contato comigo tá na descrição abaixo. É só entrar em contato comigo, né? Tanto para as aulas, né, do meu projeto, como também para os atendimentos individual, né, como psicoterapia e alinhamento energético, tanto individual como em grupo. Né? E é sobre isso, né? É sobre a gente estar firmado na construção de uma vida interessante, né? Os meus projetos são nessa construção de uma vida interessante, né? Porque isso foi parte, né, do meu desenvolvimento pessoal e eu vejo o quanto isso foi fundamental, né, para o meu autodesenvolvimento e é isso que eu levo para o mundo, né? São essa tríade, né, do destravar o que é necessário, né, o conhecimento e o suprimento das nossas necessidades. Sem isso não tem. Não adianta tu tentar prosperar na tua vida, prosperar na tua profissão, se tu não tá bem resolvido com o pai, com mãe, com a tua criança interior, né? Essa é a nossa tríade básica do alinhamento energético que a gente vem trabalhando. Mas são tantas questões fundamentais, né? Que só com uma boa escutativa, né? Pra gente ver qual é a parte da vida que está travada, né? E tudo isso esse trabalho é muito pontual, né? E eu vejo que quando tu começa a destravar, a ter conhecimento, tu passa pela metanoia, né? O que é a metanoia, né? Metanoia é a mudança de pensamento, né? A partir do momento que tu expandiu a tua mente, tu não volta mais ao conhecimento que tu tinha antes original, né? O pensamento original antes, né? Quando tu expandiu a mente, tu não pensa mais do jeito limitado de antes. É como experimentar um bom prato, né? Gourmet. Quando tu experimentou algo melhor, tu não vai querer comer aquilo que não era tão bom como era antes, né? Tu sempre vai querer experimentar o melhor, né? Dar os próximos passos, né? São os saltos quânticos. E é sobre isso, sobre a gente ter disciplina para construir também a nossa vida interessante, uma vida que supra as nossas necessidades. Então, vamos à nossa leitura? Pegue sua Bíblia. Hoje, Josué, capítulo 12. A lista de reis derrotados. Ora, estes são os reis da terra que os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra no outro lado do Jordão, em direção ao sol nascente, desde o rio Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitou em Esbom,
e regeu desde Aroer, que está sobre a margem do rio Arnon, e desde o meio do rio, e desde a metade de Gileade até o rio Jaboque, que é o termo dos filhos de Amon, e desde a planície para o mar de Quinerete a leste, até o mar da planície, até o mar salgado no leste, o caminho de Bet-Gesimote. E desde o sul abaixo de Asdote, Pisga. E o termo de Og, o rei de Bazã, que era dos remanescentes dos gigantes que habitaram em Astarote e em Edrei. E reinou no monte de Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, o rei de Esbom. A eles Moisés, o servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, o servo do Senhor, deu-a por possessão aos Rubenitas e aos Gaditas, e a meia tribo de Manassés. E estes são os reis da região de Josué, e os filhos de Israel feriram neste lado do Jordão, a oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe até Seir, que Josué deu por possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Nos montes e nos vales, e nas planícies e nas fontes, e no deserto e na região meridional, os heteus, os amorreus e os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lassarum, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom, Merom, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneon, do Carmelo, o rei de Dor, no termo de Dor, o rei das nações de Gilgal, o rei de Tirza, 31 reis ao todo. E esse foi o capítulo 12 de Josué. E eu te espero na nossa próxima conversa de Gotas de Consciência e no próximo capítulo. Eu te espero. Até mais.